entrada pro céu. Estação da Sé, próxima parada. Chegamos aqui no nosso hotel interditado, a gente... E aí, traveleiros! Estamos tomando um café da manhã em Zhangjiajie, bem no centro da China. Aqui a gente conheceu já o Grand Canyon, Parque Nacional, onde algumas montanhas dessa região inspirou o reino de Pandora do filme Avatar. É um dos lugares mais lindos que eu já visitei, já vi na minha vida, para vocês terem noção. E olha que eu já viajei bastante pelo mundo, viu? Bom, agora a gente tá tomando um cafezão da manhã. E aqui na China não é tão comum todos os hotéis oferecerem café da manhã incluso. Então tem alguns hotéis que oferecem, outros não. O que a gente reservou aqui em Zhangjiajie, especificamente no bairro, né, na região de Yuling Yuan, que é o bairro mais próximo da entrada leste do Parque Nacional. A gente reservou o hotel com café da manhã incluso. Só que na hora de tomar o café da manhã não é dentro do hotel, eles vêm pra cá, que é tipo um restaurante que serve praticamente só café da manhã. Eles são especializados nisso. Eu acho que não compensa pro hotel oferecer o serviço de café da manhã ali, né? Porque precisa contratar gente, tem toda uma preparação, custos envolvidos que às vezes pro hotel não vale a pena. Então, para clientes pontuais que querem esse serviço, eles pagam para um restaurante oferecer o café da manhã por eles. Foi o que viemos aqui e pedimos, tem tipo um cardápio com 2, 6, 7 itens que a gente pode escolher. É aquela plaquinha branca com as letras em vermelho. Usamos o tradutor aqui. Olha que interessante, a gente estava usando o Google Maps e o Microsoft Maps para fazer a tradução. Google Tradutor e Microsoft Tradutor, não Maps. Isso, ó, na cabeça já tá... Ih! Mas é uma coisa interessante que eu descobri recentemente. O iPhone faz a tradução de imagens, de textos. Não precisa mandar para um outro aplicativo, é nativo do próprio iPhone. Estou procurando aqui a imagem para mostrar para vocês, que eu tirei foto aqui, ó, do cardápio. Esse aqui é o cardápio. Ó, tá vendo o cardápio? Uhum. Aí, quando tá nessa tela aqui, ó, vai aparecer esse botãozinho pequenininho. Quando clica nesse botãozinho, aparecem algumas opções. Tem o botão traduzir. E pronto, o próprio iPhone já faz a tradução. É claro que precisa de internet para isso funcionar, só que agiliza bastante, porque antes a gente estava tirando a foto, fazendo upload para o aplicativo de tradução, agora já está um pouquinho mais rápido. Bom, o que nós pedimos? Isso aqui, que é tipo um gyoza cozido no vapor, tem legumes dentro. Isso aqui que é um pãozinho frito. Engraçado que os chineses comem muita coisa frita, muita coisa. Tem muita coisa gordurosa. E deixa eu terminar aqui, explicar. Isso aqui é ovo, só que é um ovo cozido no chá. Interessante, quando a gente abre, ele é bem escuro, o ovo, né? Porque foi cozido no chá, acho que é chá preto. A aparência não condiz com o sabor. O sabor ele é muito mais gostoso do que parece, né? Quando eu abrir, vocês vão ver. Deixa eu abrir aqui, ó, pra mostrar como que é esse ovo. Parece que tá estragado, ó. Começa a cair uma água meio escura dele, mas não, isso aqui é chá. E é bem gostoso, é bem delicioso, viu? Olha isso, gente, ele é muito esquisito. E a gente tinha visto pra vender em algumas barraquinhas e tal. E eu falei, nossa, que ovo estranho, não come esse negócio não. Aí a gente chegou aqui e descobriu que não tem nada demais, ele só é cozido no chá mesmo, por isso que ele fica preto. É interessante. Uhum, ó. Aqui eu vou morder aqui pra vocês verem dentro do ovo. Ele fica preto a gema. Ele tá estragado. Se eu não visse que ele foi feito no chá, eu ia achar meio estranho, mas é gostoso. Isso aqui é leite de soja. Que é a única opção que tem pra beber. A gente perguntou se tinha um chá. Ela falou, não, tem leite de soja moído na pedra, delicioso. Então, vamos que vamos. Falaram que mergulhar isso aqui, ó, no leite também é bom.
Então, esse é o nosso café da manhã. E como o Renan tava falando, eles comem bastante coisas gordurosas. Vocês veem, o pão do café da manhã é frito, vários pratos são fritos. E é muito engraçado que apesar de eles terem esse tipo de alimentação, a gente não vê na rua tantas pessoas obesas, acima do peso. E a gente ficou se perguntando por quê, né? Como que pode ter uma alimentação tão rica em gordura e não ter tantas pessoas obesas no país? E a gente perguntou isso pra uma amiga nossa chinesa e ela falou que eles tomam água quente. Muito, tanto chá como só água quente mesmo, bastante. E eles têm uma teoria de que se você tomar água quente, ajuda a eliminar e a diluir a gordura no corpo. E essa teoria vem da mesma ideia de, por exemplo, quando você frita alguma coisa com óleo. Se você jogar água fria na panela, a gordura vai grudar ali. Agora, se você joga uma água quente, ajuda a soltar essa gordura. Eles têm essa mesma teoria, inclusive quando eles ficam com dor de estômago ou com algum problema intestinal, eles falam, você não tá tomando água quente o suficiente. Essa nossa amiga, ela tava com diarreia, enfim, por alguma coisa que ela comeu na viagem. Ela é chinesa e ela falou que ela estava mal porque ela tinha comido comida quente com bebida fria. Então, pra eles, essa outra cultura, que eu não sei se tem base científica ou não, mas o que eu sei é que a alimentação deles é muito gordurosa e a gente não vê tanta gente obesa na rua. Agora a gente saiu ali da cidade, estamos pegando um ônibus aqui no terminal de ônibus, que tá meio lotado, mas tem lugar aqui atrás, mas dá pra sentar nós dois. E a gente vai sentido Zhangjiajie, porque apesar do Parque Nacional ficar mais perto, aqui a gente conseguir ir a pé, para ir para essa montanha que a gente vai hoje, que é a Tianmen Mountain, a gente tem que pegar um ônibus aqui do nosso hotel e voltar lá para os lados da cidade. O ônibus está andando aqui por Zhangjiajie, que é uma cidade do interior da China, considerada uma cidade até pequena, tem só 1,7 milhão habitantes. Uma cidade pequena. É engraçado que a China é um país tão gigante, com mais de 1 bilhão de pessoas, que... O conceito de cidade pequena é um pouco diferente. A gente foi, alguns dias atrás, quando a gente estava com um grupo, numa vila lá na região de Xinjiang, que a nossa guia falou que a gente estava numa vila pequena, num povoado de somente 200 mil habitantes. 240 mil habitantes. Eu olhei e falei, isso é um povoado? Ela é pequeno, então é um pouco diferente. E então a gente está aqui chegando próximo ao centro de Zhangjiajie, de onde a gente vai para Tianmen Mountain. Fica bem próximo da estação de trem, inclusive... Se a gente soubesse isso com antecedência, acabamos não pesquisando com tanta antecedência e ficou para a última hora e foi assim mesmo, o ideal seria a gente ter ido para essa montanha ou no primeiro dia ou no último dia de viagem aqui. Por quê? Quando a gente for para o próximo destino, a gente vai ter que voltar para cá, para Zhangjiajie. Então, a gente hoje tá percorrendo 40 minutos no ônibus pra ir, porque depois mais 40 minutos... Só que a gente tá num distrito que chama Yulinho. Yuligyuan, isso aí. Isso. Faz parte de Zhangjiajie, só que não é no centro. É tipo um bairro, é tipo um... Eles chamam de distrito de Zhangjiajie. Fica um pouco distante. E aí, se a gente fizesse no primeiro dia, a gente podia chegar na estação de trem, ir pra montanha e depois ir pra Yuligyuan, ou o inverso, né? No último dia, mas enfim. No último dia não, porque hoje a gente quer ficar até a montanha fechar e vocês vão entender por quê só no final desse vídeo. Descemos aqui do ônibus na cidade e ali já é a entrada do parque da Tianmen Mountain. E é muito louco que aqui na rua mesmo a gente consegue ver, ó, lá atrás passando o teleférico. Esse daí que é o maior teleférico do mundo, são 7 quilômetros de teleférico. E a gente vai lá para a entrada do parque agora. Nós não vamos pegar esse teleférico aí, mas vamos lá para a entrada para eu explicar um pouco melhor para vocês. Vamos atravessar agora aqui. Agora olha aí porque aqui não tem semáforo. Só aqui vai. A galera para quando vê gente na faixa de pedestre. Para mais! Naquela, os né? chineses são meio malucos. De... Ó, parou mais ou menos, né? Antigamente, né, a China, ela tinha muita pobreza, era um país fechado, então não tinha muito carro aqui. Então os carros chegaram faz poucos anos, então a galera não é muito bom motorista não. São poucos anos de prática na direção, aí dá nisso.
Chegamos aqui na entrada e tem diferentes tipos de ingressos e diferentes tipos de formas de chegar até a montanha. Uma delas é com aquele teleférico que a gente vê lá da rua. Ele é o maior do mundo, ele tem 7,5 quilômetros de extensão. Porém, a fila para pegar esse teleférico está em torno de 1 hora aqui. Então seria 1 hora esperando para pegar um teleférico, sendo que a gente pode ir de ônibus, que é uns 20 minutos de espera. Em 10 minutos a gente está lá na montanha e lá a gente vai pegar outro teleférico um pouquinho mais curto. Então vamos pegar, o nosso ingresso é o ingresso tipo C, que é o do ônibus. A gente vai pegar o ônibus agora aqui, nessa fila, e aí a gente vai subir lá em cima. A gente pega um teleférico mais curto, porque a montanha é tão alta que eu acho que não tem outra forma. Não sei se tem alguma trilha permitida, eu acho que não. A única forma de você chegar na montanha é com esse ônibus ou de teleférico. Aqui tem uma placa com as formas de chegar até lá. Então tem a linha B ou a linha C. A nossa é a linha C. Vamos pegar. Aqui parece que a fila tá grande, mas tem vários ônibus. Sai um ônibus, já entra outro, outro. Então, o tempo de estimativa de ficar nessa fila aqui são uns 20 minutos, porque ela anda rápido. Já o teleférico leva 1 hora, porque é bem menos gente que vai por Cada carrinho, né? E olha que engraçado os chineses, eles são tão preocupados com o sol. Ni hao! Oh, que fofura! Hello! Que eles são todos protegidos, né? Eles ficam bem protegidos por conta do sol. Eles não gostam de tomar sol, principalmente no rosto. As mulheres, eles passam muito protetor solar. Tem até um tipo de maquiagem que fica bem branco. Você vê nitidamente a diferença do tom de pele do rosto para o pescoço. Máscara, como vocês viram, isso é super normal por aqui. E é engraçado que eu, brasileira, né, um calor de matar, coloquei uma blusa de alcinha. Aí eu vejo, tipo, as chinesas horrorizadas, porque elas estão, tipo, com blusa coberta. Não é por pudor, é por medo de se queimar mesmo. É engraçado. E não tem problema nenhum, tá? A Laís não é julgada por isso. Outros turistas estão assim também. Eu acabei de ver uma galera ali que, claro, é bom que na China você sabe claramente quem não é daqui. E também estavam assim de alcinha, só os chineses que estão diferentes. E olha que interessante, conforme a gente vai andando aqui na fila, eles vão dando oi, joinha pra gente. Eles são muito simpáticos. Mas furando a fila. Tem chinês que fura fila também. Ni hao! Esse aí é bravo. Esse aí eu acho que tá com pressa. Olha o alemão que eu encontrei quando a gente veio pra cá. O quê? O alemão que eu vi no ônibus. Oh, alemão! Hi! How are you? Good, and you? How was your day? It was amazing. Amazing. And you? Yours? Very good. Nice to meet you again. Nice to meet Oh, nice to meet you again. Hi, bro. Quando a gente tava chegando aqui, a gente pegou um ônibus da estação de trem até o hotel e esse alemão tava lá e a gente tava meio todo mundo perdido, tentando encontrar como que chegava no distrito que a gente tá ficando. E aí a gente se encontrou, pegamos o mesmo ônibus, conheceu. Ele contou uma história muito legal sobre a China. Ele falou que ele foi para uma balada, a gente tava falando que o país é seguro. E ele, um alemão, também concorda que o país é muito mais seguro que o país dele. Ele falou que ele foi para uma balada com os amigos, tinha um que tava com um mochilão. E aí a pessoa não queria entrar na balada com o mochilão, pegou, deixou num canto na rua. Aí ele falou, não vai ter problema? Ele não, deixou na rua. Foi pra balada, ficou curtindo até as 5 da manhã. Quando foi 5 da manhã, a mochila estava no mesmo lugar. Gente, sério, que país isso acontece? É o primeiro país que eu ouço falar disso e que eu consigo ver com meus próprios olhos como é seguro assim. A partir do momento que um alemão fala que um país é muito mais seguro do que o seu, é porque o negócio é louco, barato é louco. Aqui ó, rapidinho, menos de 15 minutos já somos os próximos para pegar o ônibus. Será que é a nossa vez? Estamos sendo empurrados aqui. Estação da Sé, próxima parada. Olha isso, minha gente. Chinês aqui? Não, é o próximo. Ok. É o próximo. Vai no próximo. As filas das atrações aqui na China são igual o metrô lotado às 6 da tarde em São Paulo. A diferença é que eu não fico preocupado
com as minhas coisas na mochila ou guardar o celular no bolso, que eu sei que aqui não tem pickpocket. Mas que tem empurra, tem. Acho que esse é o nosso. Porque a gente vai lugar fácil. Vamos lá. E começou o empurra. Tá aqui, ó, logo no começo, Bora. pra sair fácil. Mas é rapidinho, cerca de 10 minutos daqui da estação até lá em cima. Essa aqui é preocupada. No sol. Essa tá me julgando. Ela me julga, tipo, nossa, como pode você estar aí se bronzeando nesse sol? É muito louca a diferença cultural, né? No Brasil, o povo passa lá horas na praia torrando pra ficar mais escuro. E aqui na China, um simples passeio, a pessoa fica super preocupada em tomar uma corzinha. Esse ônibus que a gente pegou, na real, ele sai ali do centro da cidade e vem até a base da montanha. Ele não sobe a montanha, por isso que foi rápido, 10 minutinhos, né? Porque eu fiquei pensando, pô, se o teleférico em linha reta leva 20 minutos, como que um carro para subir a montanha vai levar 10? Não tem muita lógica isso. Mas agora a gente vai se informar que como que a gente vai chegar lá em cima. Ó, aqui tá onde os ônibus param e a montanha tá ali, ó. Ali é a janela pro céu, é a porta do céu, na real. E dá pra ver os teleféricos subindo essa montanha bem aqui. Não sei se a gente vai pegar eles ou se a gente vai de carro, porque sim, existe a possibilidade de subir essa montanha de carro por uma estrada que é a estrada que leva para o céu. É uma estrada muito famosa, porque é uma estrada que sobe. A gente está a cerca de 200 metros de altitude e a gente sobe até 1.300 metros de altitude, lá no topo da montanha. Ou seja, tem uma elevação de um pouco mais de 1.000 metros por 99 curvas extremamente fechadas e sinuosas. E esse número 99 é bem simbólico. Tudo que os chineses fazem desde a concepção tem muita simbologia, né? Até a sua execução. Número 99 tem um simbolismo para os chineses de buscar a perfeição e a conexão para chegar até o céu. É isso aí, falou tudo. O número 9, na real, né? Então o número 99 é o 9 duas vezes. E eles são muito dos números, por exemplo, o número 8 é o número da sorte. Aí aqui, às vezes, senha de Wi-Fi público, em vez de ser assim, como às vezes é no Brasil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui é 8, 8, 8, 8, 8, 8. São 8 vezes o 8, porque o 8 é o símbolo do infinito para eles. Então é bom. Agora o número 4 é um número que não é legal, porque eu não sei a pronúncia, mas a pronúncia do número 4 em chinês é muito próxima da pronúncia da palavra morte. Então é um número que eles não gostam tanto. E bom, a gente veio andando Paramos e chegamos no aqui, ó, no toilet. Você quer ir no banheiro? Não, Então a gente vai subir escada. Eu vim só seguindo o fluxo. Eu vi aqui, ó, uma linha de pessoas andando, fui seguindo e agora não, agora a gente tem que subir essa escada aqui para chegar até a área onde a gente vai se informar. Se a gente vai pegar o ônibus, se a gente vai pegar o teleférico, o que a gente vai fazer? Pra quem não sabe, né, a gente tá perdido, sem saber o que fazer, porque a gente ia começar a planejar os passeios e tal dessa região, e aí a gente conheceu uma chinesa que ela bateu lá na porta do nosso quarto do hotel, falou que ela trabalhava com turismo aqui na região, que ia ajudar a gente a comprar os pacotes, e aí a gente foi falando com ela, a gente foi comprando tudo, pum, a gente não sabe muita coisa, então por isso que a gente tá meio perdido. Quer perguntar aqui, Leis? Ó, aqui tem, parece ser uma bilheteria. Mas o maior fluxo de pessoas está andando ali, ó, C. naquele sentido. O nosso ingresso é o ingresso C, ali tem uma plaquinha C, então só vai. Uma coisa muito boa aqui da China é que os caras têm uma estrutura e uma organização fenomenal. Mesmo a gente não sabendo ler ou falar chinês, é muito fácil se transportar pelo país. A gente está viajando por diferentes regiões do país, fazendo várias atividades de turismo mesmo, e é muito fácil, porque tem placa para todos os lados. Ah, beleza, tem muitas placas escritas em chinês que a gente não entende, mas pô, olha essa placa aqui, por exemplo, aqueles caracteres em chinês ali eu não entendo,
Mas o C eu entendo, eu sei que o meu ingresso é o C, então vamos seguir lá pro C. Assim como em estações de trem, de metrô, em aeroportos, tem muita placa, é muito intuitivo, os caras são muito bons nisso, viu? Mas para viajar por aqui, assim, deixar sua viagem um pouco mais fácil, saber pelo menos um mínimo de inglês ajuda bastante. Principalmente porque quando às vezes a gente vai perguntar alguma coisa para eles, eles pegam e traduzem no celular. E geralmente eles traduzem para o inglês. Teve um que traduziu para o russo, porque para eles, imagina, pra gente, se eu vejo algo escrito em chinês ou em japonês, eu não sei diferenciar. Para eles, diferenciar o nosso alfabeto do russo também é difícil. Então, pelo menos para aquele pra aquele chinês, chinês não específico, não não vou sei da generalizar. maioria, mas isso aconteceu. Mas o inglês, muitas placas vão estar escritas em inglês, às vezes está numa placa turística, a informação está em chinês e em inglês também. Então é interessante saber um pouquinho de inglês, acho que para viajar para o mundo todo, mas principalmente para um país onde a língua é tão diferente, ajuda bastante. Os ingressos são praticamente só passaporte. É passaporte, a gente passa. Ontem no Parque Nacional, a gente depois que passou o passaporte a primeira vez, o resto foi só reconhecimento facial. Mas aqui eu acho que só o passaporte já vai resolver, deixa eu ver. Esse aqui é o seu, esse aqui é o meu. É bem interessante, aqui é muito inteligente. Depois que a gente passa aqui pela catraca, a Laís falou, a gente vai fazer uma fotografia e aí ou provavelmente a gente vai ter que fazer essa checagem para pegar teleféricos ou outras atividades lá em cima da montanha ou a montanha. A gente, ao invés de ter que apresentar de novo o passaporte, tipo o ticket, é só colocar o rosto para a câmera, vai reconhecer a nossa cara e liberar. Isso aqui é tecnologia, modernidade, a China todo instante unificando a tecnologia com a natureza. Entramos aqui pela entrada, agora Porque pela saída é difícil, né? Eles não deixam. Vai que a entrada e a saída... Eita, chinesa, passou na frente, senhorinha. Vai que a entrada e a saída é o mesmo lugar, você não sabe. E agora a gente vai pegar o Cable Car ou Cable Way. Agora tá escrito Cable Way. Quando a gente tava na muralha, Cable Car e Cable Way era diferente. Cable Car era o bondinho e teleférico, sei lá. E o Cable Way era tipo lift que você vai com a cadeirinha. Mas aqui tá escrito Cable Way e eu acho que é um teleférico mesmo. Tianmen Cave Express Cable Way. Poderia ser Hogwarts Express, né, Laís? Nossa, imagine pra Hogwarts. Pela 1000ª vez nessa viagem, vamos colocar os nossos pertences no raio-x, porque aqui tem segurança para tudo. Eu queria entender como que é obrigatório jogar o isqueiro aqui, você não passa com o isqueiro, mas aí chega lá em cima, tem gente fumando. Eles devem vender isqueiro lá em cima, não é possível. Porque sempre tem antes de passar no raio-x, só que sempre tem um povo fumando lá em cima também. Não sei como eles fazem. Agora vamos passar aqui no raio-x para poder entrar. Passando aqui da segurança, olha o que a gente encontra na nossa frente. Um banner grandão falando sobre a WWL, que é uma competição de liga internacional de wingsuit. Wingsuit é aquele esporte em que a galera salta de grandes penhascos. Nessa roupa aqui, alguns, acho que a maioria equipados com paraquedas para o final do voo. Eu acho que existe uma modalidade que a galera vai até sem paraquedas, não sei como que eles param no final. Mas, basicamente é isso, eles saltam de grandes penhascos com essa roupa, parecendo um esquilo, eles abrem e conseguem, nessa descida, ganhar direção, ganhar velocidade ou até planar, ou seja, eles voam no ar. E é louco que existe uma competição mesmo. Essa aqui foi a 10ª edição, a que passou, né? A gente já tá depois dessa data aqui. E existem duas modalidades. Uma que é de slalom, a galera salta aqui do topo dessa montanha, precisa fazer um circuito passando por alguns obstáculos, né? E quem chega primeiro num ponto final ganha. Basicamente por velocidade, dentro de um percurso pré-determinado. Já existe uma outra modalidade de precisão. Quem passa o mais próximo possível de um ponto pré-determinado. E aqui estão os competidores. Esse aqui, ó, é o nosso brazuca, o Carlos.
O cara já saltou mais de 8.000 vezes. É um esporte perigoso? Sim, mas o cara já saltou 8.000 vezes, está vivo e participou dessa competição. Mas quem ganhou vivo. mesmo... Depois da competição. Oi? Ele continua vivo também. Ele continua, acredito que ninguém se feriu aqui. Quem ganhou essa competição que passou foram esses dois caras. Esse Tahir, que é um australiano, ele ganhou na modalidade de slalom. E o Ambroise, que é um francês, ganhou na modalidade de precisão. Se vocês acham que eu sou maluco por saltar de bungee jump, fazer escalada, esse tipo de coisa, eu sou cagão em comparação com esses caras aqui. Esses sim são corajosos. Amor, continua assim que você já me dá dor de cabeça suficiente, tá bom. Não sobe o nível, não. Quem sabe um dia... Você tá perfeitinho do jeito que você é. Quem sabe eu não possa me interessar por aprender a saltar de paraquedas. Não sei. Tenho ainda muitos anos pela frente, pela minha vida, para viver novas experiências. Vamos um dia de cada vez. Agora a gente vai pegar uma escada rolante para chegar até o bondinho. Esse daqui é o Express Cableway, porque o outro é o lerdo. Esse é o Express. Qual que é a diferença do outro para esse aqui? O outro sai lá da cidade e eu acho que passa por aqui também, não passa? Acho que passa. Esse daqui é tipo corta-caminho. Você vem de ônibus pra ir mais rápido e aí você sobe só um pedaço. Eu acho que até que vale a pena. Mas só pelo tempo que você perde na fila do outro. E a vista mais legal é a que a gente vai ver agora daqui pra frente, que é subindo a montanha e não passando por cima da cidade. Ai, gente, também tem chinesas que se vestem mais normal mesmo. Ni hao! Sem se preocupar tanto. Olha que legal, a gente falou no vídeo anterior que a nova geração dos chineses já veio com upgrade no software de idiomas. Alguns já falam inglês. Você viu que a gente falou Ni hao, ela me respondeu Ni hao, hello. Pois é, os chineses agora estão aprendendo a falar inglês, Olha os que mais louco. novos. Tem tipo uma raposa em cima daquele prédio. Na real, acho que aqui deve ser um centro de show. Ali é um palco e ali é arquibancada. Ele mexe. A raposa mexe. Abre o olho também? Você pôs a mão bem na frente. Vou ver se ela acorda ou se ela vai ficar dormindo. Caraca, mas que lindo isso. Nossa, ó. Parece aquela cena daquele filme Kung Fu Fighting. Kung Fu Panda. Nossa, mas é muito lindo, olha isso. Tipo, imitando a formação de pedra da natureza. Claro que isso aí é construído, mas muito bem cenograficamente bem feito, bem bonito. E aí, será que ela acorda? Olha o barulhinho. Tá ronronando agora, tá dormindo. Tá roncando. Vamos continuar, vai, eu quero pegar esse teleférico, bora. Agora a gente vai entrar aqui no Cable Car e ele é enorme. Cabem 26 pessoas aqui. Ou seja, vai uma galera junto com a gente. Um grupo de chineses aqui. Ni hao! Ni hao! Baxi. Baxi. Não tô entendendo nada que você tá falando, mas é nóis, toca aí. Ele é um Mihal tão empolgado que o povo desembesta a falar achando que ele entende tudo. Baxi. Agora a gente vai começar no Cable Car. Saindo aqui, ó, da estação e vai começar a subir. Vai subir, 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 subir. Eita, que visão bonita! Olha isso, galera. A gente vai até o topo daquela montanha. Ou melhor, mais alto do que aquela. A gente vai numa outra que tá atrás dela, que é maior ainda. Porque aqui, ó, ela sobe e depois vai lá pra direita. E esse que tá vindo à esquerda é o outro Cable Car, eu acho, que é o que vem lá da cidade. Ali no canto a gente consegue ver. Não é? Ah, verdade, ó, são dois. Tem essa linha direita, que é a nossa linha por onde a gente tá subindo, e tem um outro Cable Car que vai lá pra esquerda, que pode ser que seja o que vai lá pra cidade mesmo, como a Laís falou. A estrada super sinuosa que dá pra ver daqui de cima. Tem alguns carros passando.
Mas eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia sobe pelo teleférico mesmo. Gente, a gente tá muito alto e é muito louco que enquanto de um lado a gente tem a vista da montanha, do outro a gente consegue ver toda a cidade. Olha que lindo. A cidade e de onde a gente saiu. Estamos muito altos, muito altos. Ó, um bondinho descendo ali. Meu, olha essa vista aqui maravilhosa. Ó, dá pra subir a montanha de escada também, ó. Acho que essa escada aí não é aberta ao público, não. Mas ó, quantos degraus será que não tem pra subir? Chegamos, pra sair o teleférico não para, tem que descer e, cara, foi muito linda a vista, né? É legal que mesmo que você não pegue o outro teleférico, que tem uma fila muito grande para conseguir subir nele, você também tem a melhor parte da vista com esse ingresso aqui que a gente pegou. Muito legal, a chinesa que nos deu as dicas sabe o que tá falando. E agora tem esse chinês falando alguma coisa pra galera. Tá gritando aí. Que eu não entendi nada, mas aparentemente ou ele tá falando que as pessoas estão indo pro lado errado, ou tá apressando falando para as pessoas irem mais rápido. Não sei, vamos seguir andando porque eu não entendo chinês mesmo, então... E olha que doido, a gente tá meio que no meio da montanha e aqui tá mais fresquinha. Nossa, vou ter que colocar a blusa, eu tô com frio. Vai ver, os chineses estavam mais espertos que eu e eu vim aqui com calor, mas aqui já tá friozinho. Mas eu trouxe uma camiseta pra eu me trocar, imaginando isso, porque ontem no Parque Nacional aconteceu isso, eu passei frio. Então agora eu fui esperta. Afinal a gente subiu praticamente 1000 metros, né? A gente vai subir, na real, ainda não estamos lá. Mas quanto mais a gente sobe, mais frio fica. Apesar de que se a gente ficar no sol, fica mais quente também, porque afinal estamos mais perto do sol. No sol fica aquecido, né? Mas na tem sombra. Bastante sombra, então acho que vou pôr uma camiseta porque eu vou ficar... Não, e olha essa vista, olha que foi de onde a gente saiu, né? Olha o tamanho da pequena cidade de Zhangjiajie, como a gente falou, uma cidadezinha de interior daqui da China, uma cidade pequena de só 1 milhão e pouco de habitantes. Saindo do teleférico, vamos fazer uma caminhada agora de uns 500 metros, acho que até o próximo teleférico. Eu lembro que eu mostrei pra vocês que a gente já subiu reto e depois tinha um à direita. Eu acho que a gente precisa andar. Esse à direita, talvez, será que não é a continuação do grandão? Pode ser, mas aí a gente vai ter que subir pra caramba, né? Sim, mas se a gente for subir a pé, são 999 degraus. Mas existe teleférico que leva até lá em cima no portão do céu? Não sei. Vamos descobrir. Vamos descobrir. É isso, gente, a gente tá meio perdido, mas é assim, só vai, segue o fluxo que dá certo no final. E a visão daqui de cima tá linda demais. Daqui dá pra ver a estrada que eu comentei com vocês, que ela faz várias e várias curvas. Me lembra um pouco a serra da Rio do Rastro, no sul do Brasil. Lembra um pouco. Chegamos aqui. Essa daqui é a entrada para o céu, a escadaria para o céu também. E a gente achou que ia precisar pegar outro cable car, porque a gente viu quando a gente estava subindo. Mas na real, aquele outro, ele provavelmente leva para uma outra área da montanha, porque tem outras coisas para fazer lá em cima, tem trilhas e tudo mais. E tem essa parte aqui que acho que todo mundo que vem para cá quer ver e quer conhecer. Nessa aqui que a gente vai agora. E ó, a estrada leva pro mesmo ponto. Aqui ó, termina ali e a nossa trilha termina aqui também. Vamos continuar andando, Laís. E aqui todo mundo para pra tirar foto, porque é a primeira visão que a gente tem dessa trilha. Chega e já dá de cara com aquela porta do céu. E olha que interessante, praticamente todos os pontos turísticos por onde a gente tem passado sempre tem uma outra área em construção. Agora a gente está passando aqui do lado desse banner, obviamente está em construção. Os chineses estão em constante desenvolvimento. Eles têm uma visão assim de pegar algo que é legal e transformar em algo extraordinário. Coisa que podia ser simples, receber, sei lá, milhares de turistas, eles vão lá e investem pesado em estrutura, em atividades, atrações, para o lugar passar a receber milhões de turistas. Então, saímos daquela parte, agora estamos andando aqui na trilha e, nossa, o visual é lindo demais. Isso que eu ia falar, a gente está andando aqui pela trilha.
que também, né, super bem feita, super, né, nem dá pra chamar isso de trilha, quase uma calçada na montanha, mas a vista da estrada e das outras montanhas é tão bonita que a gente vai assim, a gente demorou para ver a estrada para o céu porque a gente estava olhando para o lado, inclusive. E eu acho que talvez por conta de obra ou alguma coisa assim, não tá subindo ônibus, porque esse tempo todo que a gente estava olhando até agora não subiu nenhum. Só subiu, a galera não queimou Talvez o carro seja mesmo. algo momentâneo, temporário. Mas eu recomendo vir de teleférico. É muito O visual legal. é lindo demais. A gente chega a ficar a centenas de metros de distância do chão. O teleférico fica muito alto sobre a montanha. Vale muito a pena. Hello! Hello! Ni hao! Ni hao. Olha que surreal essa visão aqui de uma escadaria e um buraco ali na rocha formando o portão do céu. São 131 metros de altura desse buraco, 57 metros de largura. Esse buraco aqui foi formado naturalmente, era uma caverna antigamente, aí no século III desabou uma parte da caverna e ficou esse buraco. Agora vamos começar a subir, porque não é só essa visão, como a Laís falou, lá em cima tem várias trilhas, atividades interessantes e olha a quantidade de degraus que a gente precisa subir para chegar até lá. Então, haja esforço e vontade, determinação. Bora que bora! Vamos que vamos! E lembra que eu falei da estrutura dos chineses? Então, aqui vai rolar um evento mais tarde, ligaram caixas de som. Agora a gente deu sorte que abaixaram o volume, mas estava super alto até 2 minutos atrás. Vai ter balada mais tarde, hein? Isso a gente sabe, a gente acha, né, que vai ter um evento, né, mas talvez não tenha nada, não sei. E muito antes dessa montanha se tornar um ponto turístico, ela já era uma montanha sagrada para os povos daqui, principalmente para os monges budistas que vêm para cá para rezar, esse tipo de meditar, esse tipo de coisa. Tem gente aqui na minha frente. Ni hao. E é uma montanha muito sagrada, né? E é por isso que a gente tem que subir. Vamos, Laís, vamos? É 99, não, 999 ou é 99? São 999 degraus, sempre o número 9 aí, com muito simbolismo para os chineses. Eles podiam fazer 998, podia fazer 1000, mas não. Foram lá, se planejaram, calcularam milimetricamente a inclinação da montanha, a altura dos degraus. Não tão milimetricamente, porque tem degraus de alturas diferentes. Então, calcularam milimetricamente para conseguir, somando todos eles, chegar em 999. Porque se fizesse todos os degraus de forma uniforme do mesmo tamanho, talvez não ia bater a conta. Pensa para esse lado. Até as irregularidades são pensadas por aqui. Dá pra deixar a gente esbaforido. Vamos, Laís. Tá pedindo arrego? Calma, devagarzinho. Eu tô sem microfone. Vamos. Vamos, meu amor. 441, 42, 443, 454, mentira, eu não tô contando, mas eu acho que a gente tá mais ou menos na metade e realmente esse número 9 significa transcendência pro mundo espiritual e realmente tô transcendendo aqui na subidinha. Leg day, dia de perna. Nossa, no meio do caminho você acha assim, tranquilo, vou tirar de letra. Aí você continua subindo. E a sensação é que não tem fim. Tipo, dá pra subir, de boa. Mas a gente fica um pouquinho esbaforido. Tá até difícil de falar enquanto eu subo. Porque, se você tá vendo esse vídeo, já dá like, porque eu tô subindo 999 degraus, falando com vocês, filmando tudo. Merece seu like, hein?
998, 999! Chegamos! Vamos fingir que eu fui contando degrau por degrau. Galera, tá uma barulheira, a galera gritando aqui no nosso ouvido. Vamos descobrir aqui qual que é o caminho pra gente continuar explorando a montanha. Trans Mountain Escalator, climb up the mountain top. É pra cá, a gente quer subir pro topo. Então, por aqui. Na verdade, antes da gente subir, continuar subindo, vamos ver se dá pra ver o outro lado, né? Afinal, é uma porta, a gente tá só na entrada dela. O que será que tem do outro lado? Um monte de chinês tirando foto. Agora a gente está passando por dentro do portão, de um lado para o outro. Aqui eles construíram tipo um teto, não sei se é para proteção ou algo do tipo. Tem até escada rolante aqui que a gente vai pegar daqui a pouco. Eu quero mostrar mais para vocês isso aqui, ó. Para lá é a escadaria de onde a gente veio. Aí aqui no meio, o portão tem cerca de 60 metros de profundidade, né? Daquela rocha até essa aqui. E aí no meio ali tem tipo uma construção, é tipo uma salinha. Eu imagino que talvez ali seja o purgatório. Se a gente tá no portão do céu, tem que ter o purgatório, né? Trum! Vocês perdoam meu marido, minha gente? Eu simplesmente não consigo evitar que o tio do pavê faça esse tipo de piadinha nos vídeos. Agora a gente mudou o vídeo, já estamos em outro lugar, tô descendo, tô subindo aqui ó, no metrô. Parece, né? Parece escada rolante de metrô, de shopping, mas não, é uma escada rolante para chegar no topo da montanha. Fala se isso não é coisa de outro mundo. Para quem queria saber qual é o nível de tecnologia da China, é esse. Aí, ó, todo mundo pode ser escalador e chegar no topo da montanha dessa forma, fica fácil. Conforme a gente vai subindo, a gente vai vendo várias placas e banners de atrações aqui da região. Seja de filme, de espetáculos, por exemplo. Olha que bonita essa imagem. E a escada rolante é bem comprida. A gente pegou 2 escadas rolantes. Essa é a segunda. Será que tem mais? E tem mais! Essa é vai ter uma terceira escada rolante, ó. Ou dá pra ir andando também, ó. O que será? E não acabou, minha gente. Não é 1, 2, 3. Esse aqui é o 4º lance de escada rolante que a gente tá subindo. Caraca! E olha que interessante, conforme a gente vai subindo, tem vários banners aqui de imagens da região. Ali é o parque, aqui é uma pessoa fazendo slackline, outra pessoa, não, isso não é slackline, ali é uma pessoa dando tchauzinho, oizinho pra gente. Mas olha isso, olha que da hora. Olha, uma imagem da pessoa fazendo paramotor aqui no portão do céu. Tem várias imagens que a gente tava vendo. Olha isso! Mountain bike. A pessoa fazendo mountain bike. Meu, e várias imagens muito loucas. Tem a galera fazendo wingsuit. Não, sério, é muito louco. Até a parte da estrada, tem corrida de carro naquela estrada. Olha a pessoa dando tchauzinho. Eles são muito fofos. Muito fofinhos. Olha que imagem louca. A galera fazendo wingsuit aqui na montanha. 5º lance de escada rolante. A gente achou que o quarto não tinha acaba. Acabado, mas não acaba nunca. E tem viagem ao centro da Terra? Essa aqui é viagem ao céu mesmo, agora que chegou no céu, né, gente? É que ali é o portão do céu. O portão é só a entrada. Depois que você entra no céu, dá pra subir muito mais. E sabe o que é mais impressionante? Aqui no meio da montanha, praticamente num túnel, tem internet. Pega sinal de 4G aqui. Tô pesquisando pra saber quantas escadas são. É um complexo com 12 escadas rolantes no total, com uma altura de 340 metros. Como que vocês acham que a gente sabe todas essas informações? Na internet, né? A gente pesquisa e fala aqui pra vocês. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A gente vai subir 12 escadas? Não, acho que são 12 no total. Então a gente sobe 6. É, pelo menos mais uma a gente vai subir. 6º lance de escada.
Se esse for o último lance, aí eu tenho uma teoria que eles, nessa pesquisa que eu fiz aqui, eles contam de um lado é uma escada rolante e do outro lado é outra escada rolante, aí vai dar 12 no total. Se tiver 7, né, se tiver alguma no final dessa, aí significa que vão ser 12 no total. Eu acho. Não tenho certeza de nada, tá? Gente, é impressionante, a gente já tá praticamente 10 minutos subindo a escada rolante. Pensem, 340 metros, né, de altura, de elevação. Saímos da 6ª escada rolante e tem mais uma. Mas parece que ali chega, eu tô vendo luz do dia. Vamos ver se o que a gente pesquisou Luz estava errado. no fim do túnel. Luz do fim do túnel, eu falei luz no fim do dia. É fim do dia, que já é fim de tarde também. Mas... Ó, 7ª escada rolante. 7 escada rolante mais 7 se for contar, então teria 14. Eu não sei porque que a gente pesquisou e falaram 12, mas... Vamos ver quando chegar lá em cima. Aqui fica uma lição. Não acredite em tudo que vocês veem pela internet, viu, meu povo? Chegamos no topo, finalmente, então nenhuma informação estava certa sobre as escadas rolantes. Pegamos 7 escadas no total, o que não bate nem com 6 e nem com 12. Então as duas teorias que eu tinha estavam erradas. Mas vamos lá, o importante é que a gente chegou aqui no topo, tem várias coisas que dá para fazer. Acho que primeiro, ver o mirante, essa vista aqui. Estamos bem do alto, vem pra cá, não vamos estragar a foto do amiguinho. Olha isso, que lindo! O topo mesmo é lá, mas a gente pode andar aqui por toda a borda desse platô. Tem várias atividades, já vamos fazer, mas vamos apreciar um pouquinho essa vista. Dá pra ver a cidade lá embaixo, dá pra ver até um estádio de futebol, ó. Ó o estádio ali, parece um estádio grandão. Que lindo! Tá alto! Tá alto! Agora vamos dar uma olhada ali no mapa, onde vai dar para facilitar a compreensão sobre onde nós estamos, o que dá para fazer aqui, etc. Bom, aqui é o topo da montanha que nós estamos. Nós chegamos aqui, estamos aqui, ó. Para vocês se situarem, lembra daquele teleférico que eu falei para vocês? Ah, tá indo lá para cima. Então, a gente veio por esse teleférico aqui, a gente parou aqui, caminhamos. Aqui é a escada, aqui é a janela do céu. Existe aquele segundo teleférico, que é o maior de todos, que ele vem direto aqui pro topo, que é aquele teleférico que sai lá da cidade, que é o mais comprido do mundo. Legal, mas na minha opinião, acho que vir pra cá subindo a escada é uma experiência única que eu acho que vale muito a pena. Então, se eu fosse fazer de novo esse rolê, eu faria o que a gente fez hoje. De vir pra cá, não pegar o teleférico maior, né? Vir pra cá pra subir pelas escadas e chegar. Beleza, daqui onde nós estamos, a gente pode fazer todo um circuito, tanto para um lado quanto pelo outro da montanha, dando uma volta. Ou o que a gente vai fazer, por questão de tempo mesmo, vai ser meia volta. A gente vai sair daqui e ir para nossa direita, para lá. Aqui a gente vai passar por umas passarelas de vidro. E aí, ao chegar aqui, a gente consegue vir de teleférico para cá de volta. Para cá, na real. E aqui a gente vem por trilha e desce de novo a escada. Então vamos continuar a nossa trilha, ou melhor, começar a trilha pelo topo da montanha. Ah, gatinho na montanha? Não tem só gatinho, como também tem Burger King, que para nossa tristeza não está aberto. Fechado. Agora a gente vai passar por uma passarela de vidro, só que tem que pagar a parte. Aqui na China a gente está descobrindo que você tem a atração principal, mas tem várias outras no meio dela que é pago a parte na hora que você chega. Talvez dê para comprar tudo antes, né? Mas não foi o nosso caso. Só da gente estar aqui já está de bom tamanho. Como faço para pagar? Estou com o aplicativo Alipay aberto, vou abrir o meu QR Code, ela vai escanear o meu QR Code de pagamento e já emitir os ingressos para conseguir passar por esse trecho. Quanto foi? De vidro. Foi 5 yuanes cada um. Bora lá. Aqui a checagem onde a gente precisa entregar os ingressos. E agora vamos andar por essa passarela de vidro que fica bem na borda da montanha. Então quem tem medo de altura aqui, ó, já fica ligado que vale super a pena.
mesmo com ou sem medo, tanto faz, é imperdível. Vamos lá, vamos lá. Aqui a gente tem que vestir essa proteção no calçado, porque a gente vai passar pela passarela de vidro, né? E acho que tem dois motivos. Um que é para não danificar o vidro e o outro que é para não sujar. Haja vista que a gente tá andando por cima para conseguir ver o que tá lá embaixo. Se todo mundo com o sapato sujo passar por cima, o vidro vai ficar sujo e as pessoas não vão ter uma boa experiência. Então vamos proteger os nossos pés e continuar a andar. Então vamos lá começar essa experiência e ver como que vai ser andar sobre a passarela de vidro. Aqui no começo é bem de boa, né? Chinês falando por aqui. enquanto ainda estamos sobre algumas pedras, mas ali pra frente Provavelmente a gente vai chegar na parte do penhasco mesmo. E cara, tá um fim de tarde, uma luz tão linda. Sério, que rolê legal. Muita gente tá aqui. Uou, olha pra baixo agora, Laís. Ainda tem pedra, mas... Ó, tô cada vez mais no precipício. Ih, engarrafamento no meio da passarela. Mas eu acho que é firme, né, minha gente? Testa aí. Tranquilo. Eu não aguento com os chineses, é muito divertido gravar vídeo aqui. E ó, quem não tem medo anda aqui no vidro, quem tem medo anda do lado, tem uma passarela de madeira. Mas gente, né, pagar 5 yuanes, vamos enfrentar esse medo, dar uns E passinhos realmente aqui. tem gente com medo. Ni hao. Ficou com vergonha. Não? Tá com vergonha. Tadinha, ela tá realmente com bastante medo. Nossa, a gente tá vendo o teleférico de cima daqui. Cadê o teleférico? Olha lá. Nossa, olha o teleférico que a gente pegou lá embaixo. Olha, sinceramente foi um pouquinho decepcionante. Você pagar 5 yuanes pra andar um trecho super curtinho, depois de ter ido na Glass Bridge, né, naquela ponte de vidro lá do Grand Canyon, que é a maior do mundo, no meio de um canyon. Isso aqui é fichinho, então dependendo, se você não curtir, se você já tiver ido no Grand Canyon, às vezes nem compensa pagar essa daqui. E gente, lembra que lá embaixo eu comentei do isqueiro, que tem uma caixinha com vários isqueiros antes de passar na segurança, porque não pode entrar com isqueiro. Mas tem aqui, ó, smoking area, área de fumantes no parque, e uma galera fumando, e eu não faço ideia de como que eles fazem para acender o cigarro. Se eu soubesse chinês, eu ia perguntar para ele, mas não quero ficar aqui muito tempo não, o cheiro tá muito ruim. E ó, passando uma excursão de chinês aqui do lado, tem esses radinhos de guia que eles colocam, então fica uma barulheira, porque a guia coloca o radinho e fica falando, dando as informações, gritando para reunir o grupo, e não é um guia, são vários. Então uma coisa que a gente tem para reclamar da montanha aqui é realmente o excesso de barulho, porque corta um pouco dessa sensação de estar na natureza, mas o Renan estava comentando algo que a gente estava andando, comentando, que faz sentido. Provavelmente, essa montanha, por ser muito próxima da cidade, ela, além de ter toda a estrutura que as outras têm, ela acaba atraindo todo tipo de turista. Qualquer pessoa que estiver ali na cidade consegue de muito fácil acesso chegar até essa montanha. Tipo o Pico do Jaraguá. Tipo um Pico do Jaraguá. É claro que não muda o fato que em outros lugares da China a pessoa também fuma pra caramba, também tem o povo gritando, igual, só que aqui a gente tá ouvindo muito mais, porque eu acho que por ser uma montanha menor e ter muita gente, acaba que a gente fica mais concentrado o fluxo de pessoas. A gente veio caminhando pela trilha e chegamos nessa construção que é um mirante 360 aqui de cima da montanha, e daqui a gente consegue ver um teleférico que é tipo aquelas cadeirinhas de esqui, um lift, que a gente gostaria de pegar, a gente só não tá sabendo como chegar até ele. E também a gente não tá sabendo para onde que ele vai, porque ele parece ir ali pro meio da montanha. Mas a gente quer começar a descer em breve, porque agora o sol tá começando a se pôr e à noite tem um show de luzes que essa montanha fica linda demais. Spoiler para você ficar nesse vídeo até o final. E aí a gente vai ver agora se dá tempo de curtir esse teleférico aqui, se precisa pagar, quanto que é, se vale a pena ou não, porque depois de pagar a passarela de vidro que não foi tão legal, não sei se vai valer a pena. Até porque talvez a gente tenha que pagar pra ir e pra voltar também. É. A tempo, né? Pra conseguir ver o show de luz a tempo.
E você viu que tem uma ponte ali, parece uma ponte no meio das montanhas? Nossa, real. Caraca. Aquela ponte ali parece ser interessante. Mas não sei como que faz para chegar lá. Esse é o problema, a gente tá com um mapinha, só que o mapinha tem os nomes dos lugares em chinês. E aí aqui nas placas tem chinês e inglês diferente do mapa. Então assim, a gente veio para gravar para vocês, que a gente demora um pouco mais de tempo, a gente fica meio perdido, sem saber para onde ir. Mas o importante é curtir. Independente de onde você chega, o visual vale a pena. Agora encontramos um mapinha, dá pra gente entender onde que nós estamos, bem aqui no meio da montanha. Acho que aqui é o ponto mais alto. Inclusive, daqui tem um teleférico, aquele que a gente acabou de mostrar, que leva pro templo. A gente não conseguiu fazer essa trilha aqui por questão de tempo, como a Laís falou, agora já são 6 horas da tarde, às 7 começa o show de luzes, então a gente teria uma escolha, ou continuar com a ideia que a gente tinha inicialmente, de fazer essa trilha e descer por aqui, mas com certeza a gente perderia o início do show de luzes, ou o que a gente decidiu agora em fazer, que é abortar a missão de conhecer essa parte da montanha e começar a voltar. Basicamente, a gente conheceu esse trecho aqui, essa ponte de vidro, que a gente achou bem meia boca, não vale a pena não. E viemos aqui fazendo essa trilha por dentro, subindo bastante. Agora então a gente vai pegar um elevador para descer até aqui, tá logo aqui na nossa frente o elevador, e aí daqui a gente pega a trilha para voltar para esse ponto aqui, onde tem a escada rolante. Ó, a gente descobriu qual foi o erro. A gente veio dessa parte aqui, onde tem aquele fumódromo que eu mostrei pra vocês. Ali no canto tem aquela parte de ir pra passarela de vidro, que a gente mostrou e falou que não valeu tanto a pena, mas depois que a gente saiu da passarela, a gente voltou por aqui, falando, vamos seguir a trilha. Só que aqui tem uma bifurcação. Na verdade, eu acabei de descobrir que tem uma trifurcação, porque tem uma escada ali também, ó, que eu não tinha visto. Mas quando a gente estava andando, a gente viu essa entrada aqui ou ir reto. E aqui está escrito que vai para o cable car. Só que a gente não queria ir para o cable car. Então eu falei, não faz sentido pegar esse túnel. A gente vai subir a trilha e ir para lá, porque a gente está tentando ir para outro lugar. E aí, no fim, a gente descobriu que era melhor ter pego o túnel mesmo e indo pro cable car. Como a gente falou, é até fácil você se achar aqui na China para ir para as atrações, comprar atração e tal. Mas a gente percebeu que dentro do parque, quando você quer ir para uma área específica do parque, acaba ficando um pouquinho confuso, pelo menos com o mapinha que a gente não tá conseguindo se localizar, ou talvez a gente não é tão bom de se localizar com o mapa, mas a gente já fez trilha muito difícil se achando, então eu acho que tem muitas quadrifurcações. E como tá o nome em chinês e em inglês, a gente fica meio perdido, mas se você não quer conhecer uma área específica, quer andar e conhecer o parque, aí é mais tranquilo. Para voltar é o mesmo caminho, no caso do nosso ingresso, que é o tipo C, então a gente desceu de novo aquele monte de escada rolante e agora estamos aqui na escadaria e vamos descer os 999 degraus. Deu tempo, a gente chegou aqui faltando 5 minutos para 7, boatos que é às 7, isso aqui vai ficar celestial. Aí, ó, eu também, não é só o Renan que faz trocadilho, eu também sei fazer. Agora colocamos uma blusa, tá fazendo bastante frio aqui em cima e como eu falei no início do vídeo, os chineses realmente conseguem tornar algo legal. Acho que a montanha por si só já seria muito legal, mas olha isso, os caras conseguem transformar em algo extremamente extraordinário, magnífico, lindo graças à tecnologia. Que não é algo, nossa, mega complexo, não, foi só colocar luzes, muitas luzes na escada, efeito das luzes ligando em sequência para transformar esse efeito da escada subindo, crescendo as luzes, tem vários outros projetores para a montanha, assim, tudo isso cria um cenário muito legal e algo que a gente ficou bem feliz é que não é uma única vez. Isso aqui fica em looping, se repetindo, já faz meia hora que começou esse show de luzes e ele fica se repetindo, mudam as cores, agora tá meio azul, já teve de todas as cores, amarelo, verde, rosa, cores do arco-íris, tudo colorido,
fica mudando o efeito, o estilo. A única coisa que, pra experiência, eu senti um pouco de falta foi de efeito sonoro. Pô, não seria muito mais legal ter umas caixas de som aqui sim, com efeitos sonoros sincronizados a efeito das luzes? Por exemplo, a escada ir subindo e fazendo... Aí quando chega ali, lá em cima, acende-se as luzes e faz... Tipo, efeito musical de filme, sabe? Música clássica, seria muito legal. Mas não tem música nenhuma, são só as luzes mesmo e fica assim, se repetindo, trocando as cores e etc. E engraçado que tinha caixa de som aqui, né? Antes teve. Quando a gente tava subindo a escada, tava rolando alguma festa, sei lá o que. Agora, não. Mas tudo bem, né? Se tivesse barulho, música ou trilha sonora, talvez a gente não conseguiria estar gravando aqui pra vocês. Então, tudo tem um lado positivo, vamos pensar por esse lado. Que frio! Bora, Mas é então. muito lindo, muito, muito lindo. Acho que não vale a pena vir pra cá se não for pra ficar até esse horário, pra ver esse show de luz, que começa sempre às 7 horas da noite. E acho que deve ficar assim até umas 8, mais ou menos. Agora a gente vem andando pela passarela e olha que louca a vista da cidade iluminada. É muito louco que dá pra ver que ela realmente tá entre montanhas, porque você vê as bordas tudo escuro e no meio a cidade cheia de luzes. E nesse caminho aqui a gente tá indo pegar o mesmo cable car ou bondinho, se você quiser chamar dessa forma, que a gente pegou pra ver. Já agora a gente vai descer com ele, só que à noite eu acho que não vai dar pra ver muita coisa, a não ser a cidade iluminada. Vamos lá. Gente, é cada uma que acontece com a gente que se eu contar, vocês não acreditam. Melhor, vocês vão acreditar porque eu tô mostrando. Chegamos aqui no nosso hotel, tem uma faixa falando que ele tá interditado. A gente colocou no tradutor, tá escrito Departamento Municipal de Segurança Pública de Jandiagé. Aí a gente entrou por uma porta ao lado e a moça da recepção veio pedir desculpas, falar que o nosso hotel teve um problema e foi fechado pelo governo, vocês vão ter que ir para outro hotel. Aí eu, moça, o que diabos aconteceu? Me conta, o que rolou? Ela, é porque a gente fez check-in de pessoas menores de idade, e o governo tem o controle, eles descobriram e aí a gente foi interditado pelos próximos dias. Ou seja, eu não sei se eles só fizeram check-in de alguém menor de idade e o governo, por ser bem certinho com as leis, interditou, ou se estava rolando algo pior, alguma coisa com prostituição infantil, algo ilícito, não se sabe. A questão é que agora a gente vai mudar para outro hotel e ela mostrou o quarto, assim, nada a ver com o que a gente estava aqui, não tem banheira, não tem nem box para tomar banho. Chegaram umas malas que a gente pediu na internet, então foi bom porque a gente só tacou todas as coisas aqui dentro sem arrumar. E vamos lá pro hotel. Aí eu falei pra ela, moça, né, mas e aí, com tudo isso daí, eu quero então pelo menos uma diária a mais, já que a gente decidiu ficar mais um dia aqui em Jandiagé para aproveitar um pouco mais. Eu ia pagar uma diária a mais nesse hotel ou em outro, mas eu falei, pô, com tudo isso que aconteceu, vocês precisam, né, fazer alguma coisa valer, porque eu paguei por esse quarto e não paguei barato. Melhor, eu paguei barato, mas ela não sabe. E aí ela falou assim, não, tudo bem, vocês vão ter uma diária extra. Então, pelo menos a gente economizou com uma diária de hotel, mas agora a gente vai lá pro perrenguinho. Eu poderia dizer que esse aqui é o segundo quarto, né, que a gente tá tendo que trocar de um quarto pro outro, mas não, eles tinham dado um outro quarto pra gente, que não deu nem tempo de eu gravar, porque na hora que eu fui entrar o cara falou, não, é outro. Então, venham cá conhecer. Porque esse aqui é um pouco melhor. Pouco melhor. A diferença é, o outro não tinha nem box, o chuveirinho era aquele chuveiro tipo de motorhome do lado da pia. Esse aqui também não tem box, mas pelo menos temos um chuveiro de verdade. E tem espaço. Tem espaço pra tomar banho. O outro era literalmente isso aqui, ó, pra tomar banho. E aí, aqui é o quarto que tá do mesmo tamanho do outro, então tá bom. Só o ar-condicionado que parece uma geladeira. Nossa, isso é um Eu ar-condicionado? acho que é, se não for um ar-condicionado, o que é? É um Caraca! ar-condicionado e parece uma geladeira. Bom que tá friozinho hoje, não precisa usar. Mas, cara, meio loucura essa história toda. Mas, pelo menos, uma coisa que eu tenho a dizer é que os chineses são muito preocupados, né, em resolver. A menina veio pedir desculpas, falar, é porque, né, não tive culpa, aconteceu. Fiquei até com dó de brigar com ela, Fiquei até com dó de tadinha. brigar com ela, e aí a gente mudou.
de hotel e não vai ter custo nenhum, obviamente, e a gente ganhou uma diária a mais aqui. Então, Ah, no e fim, deu pense, tudo pelo certo. menos esse tem vista pra rua. Que agora vocês não vão conseguir ver porque Tem uma tela. tem essa tela. Aqui, ó, acho que daqui dá pra ver. Esse aqui tem vista pra rua. Tá melhor que o outro que tinha vista pra um bequinho. Só que o outro tinha ar-condicionado central e uma banheira. Então, assim, e a máquina de lavar. Esse aqui, a máquina de lavar é no corredor do hotel, não é dentro do quarto. Mas eu já aproveitei, quando eu tava arrumando as malas, dei uma lavada nas roupas que precisava lavar. Vou só estender aqui, ó. Tem uns cabides pra estender a roupa. E, bom, é o que tem pra hoje. Acabamos de ganhar um downgrade. Downgrade com sucesso.